Ok, vamos nessa, vamos lá, resolvendo mais uma questão, ganhando um pouquinho mais de confiança aqui. Diz o seguinte: se x menos 1, x mais 1 e 3x menos 1 são, nessa ordem, os três primeiros termos de uma PG crescente, então está dizendo, ó, uma progressão geométrica crescente, então nessa ordem. Então quer dizer o seguinte, que esse é o primeiro termo, esse o segundo e esse outro aqui o terceiro. Então, o que que a gente conhece aqui? Ah, professor, a gente tem o A1, o A2 e o A3. Exato. E aí tem uma condição que diz o seguinte, ó, se a gente pegar o segundo termo, o A2, dividido por A1, que é a razão, isso tem que ser igual a quem? A3 dividido por A2, que também é a razão, ou seja, qualquer termo dividido pelo seu antecessor representa a razão de uma progressão geométrica, né? Porque a gente está falando de PG. Sim, e daí, professor? E daí o seguinte, ó, que se a gente faz a multiplicação cruzada aqui, o que que a gente tem? A gente tem o seguinte, que o A2 elevado ao quadrado vai ser igual a 1 vezes A3, certo? E o que que eu escolho? Aí fica a seu critério, ó, você pode substituir aqui ou substituir aqui, tanto faz. Ok? Então, se você substituir numa relaçãozinha ou na outra, você também vai achar o, né, resultado aí, o mesmo resultado, independente da, né, da relação que faça a substituição. Certo, ok. Então, nesse caso aqui, professor, o que que a gente passa a ter, ó? A gente passa a ter o seguinte, o A2 elevado ao quadrado, então a gente vai ter x mais 1 elevado ao quadrado, que é igual a quem? X menos 1, que é o A1, vezes o A3, que é 3x menos 1. Pronto. E agora, a gente tem aqui uma multiplicação de polinômio, a gente tem também um produto notável aqui, ó. Como que a gente resolve esse produto notável? Pega o primeiro, eleva ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado mais, né, que é o sinal que está aqui entre parênteses, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x, mais pega o segundo e eleva ao quadrado, ó. Então 1 ao quadrado é igual a 1. E aqui agora a multiplicação. A gente faz a distributiva, ó, a gente tem que pegar esse x, multiplicar pelos 2. Então a gente vai pegar o x aqui, ó, multiplicando os 2. Então o que que a gente vai obter? X vezes 3x, 3x ao quadrado. E x vezes menos 1, menos x. Ok? Beleza, né? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos 1 e fazer também a distributiva com menos 1, ó, multiplicar pelos 2. Logo, o que que a gente obtém aqui, ó? Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1. Ok? Pronto. E agora, professor? Agora a gente monta aqui, organiza os termos semelhantes para a gente poder resolver essa equaçãozinha aqui de segundo grau. Organizando aqui os termos semelhantes, o que que a gente vai obter aqui, ó? Professor, então x ao quadrado, eu vou juntar aqui, traz para cá, fica menos 3x ao quadrado, exato. O mais 2x permanece, trazendo para cá o menos x, vai ficar mais x, trazendo 3x, fica mais 3x, não é isso? Exato. O mais 1 já está aqui, ó, antes da igualdade permanece, e o mais 1 está lá, vem para cá, fica menos 1 igual a zero. Daí, o que que a gente tem, ó? Que todos os termos agrupados aqui, eles são semelhantes, ó. Então, veja que a gente tem todos os semelhantes agrupados. Sim. Professor, aqui mais 1 menos 1 vai zerar, não é isso? Exatamente, isso aqui vai ficar zero. Então, o que que a gente vai obter aqui, ó? A gente vai obter o seguinte, ó, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do número maior.
Então, 3 menos 1 vai ficar 2, então vai ficar menos 2x ao quadrado. Aqui, todos os sinais são iguais, então a gente pode somar. Então, mais 2, mais 1, mais 3, com mais 3, mais 6. Então, mais 6x. Aqui ficou o quê? 0 igual a 0. Sim, e daí, professor? E daí que agora a gente sabe, ó, quanto vale o coeficiente A, quanto vale aqui o coeficiente B e quanto vale o coeficiente C. Logo, a gente pode usar Bhaskara, né? É uma forma da gente resolver a equação, ó. Então, A, B e C, né? Então, os coeficientes aqui da equação de segundo grau. A gente pode trabalhar com Bhaskara aqui. Então, vamos lá. Usando aqui, ó, a primeira parte aqui, o discriminante, o que que a gente tem? Que delta é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, 4 que multiplica a que multiplica c. Logo, o valor de delta será igual. Quanto vale b aqui? B vale 6, professor. Então, vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto vale A? Menos 2. Então, A vale menos 2. Vezes C. Quanto vale C aqui? Ó, C vale 0. Ah, professor, C vale 0. Ok, então delta aqui vai ser o seguinte. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Aí, ó, quando multiplica qualquer coisa por zero, jogo de sinais aqui menos com menos, na multiplicação menos vezes menos vai ser mais. Quando multiplica qualquer coisa por zero é igual a zero. Daí a gente conclui que delta aqui é igual a quanto? A 36. Sim, ok, professor. Né? Então a gente fez aqui, ó, o discriminante, a gente achou o valor aqui desse discriminante, não é isso? Exatamente, ó. Quando delta é positivo, a gente vai encontrar duas raízes, ó. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica a. Então, veja, ó, que essa segunda parte aqui já é para a gente determinar as raízes. Sim, professor. E agora, também substituição, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com substituição. Então, é só executar aqui a substituição para a gente ver, né, o que que a gente vai encontrar. Daí, a gente tem o seguinte, que x vai ser igual menos... Qual é o valor de b, professor? Vou ter que voltar aqui, né? Isso, ó, b vale 6. Exatamente, b vale 6. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 36. Tudo isso aqui sobre 2 vezes o valor de A, que vale quanto? Menos 2. Então, 2 vezes A, que vale menos 2. Então, voltando, ó, o que que a gente está fazendo aqui agora? A gente está calculando o x, ou seja, descobrindo as raízes da equação. Sim, x vai ser igual, ó, menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, sobre 2 vezes 2, 4, então mais com menos, na multiplicação fica menos. Daí agora aqui, ó, vamos lá, a gente vai descobrir aqui, ó, a raiz x1 e o x2, quais são essas duas raízes. Sim, professor, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Primeiro, o que que a gente vai fazer? A gente soma. Primeiro a gente vai pegar o mais, depois a gente vai pegar o sinal do menos, ó. Depois a gente pega o sinal do menos. Então vamos separar aqui, ó. Vai ficar menos 6 mais 6 dividido por menos 4. E aqui vai ficar, ó, menos 6 dividido por menos 4. Ok? De boa, né? Tranquilo. Pronto, então vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, o que que a gente vai obter aqui, ó? Sinais diferentes subtrai e dá zero. E zero dividido por qualquer número diferente de zero é igual a zero. Sim, e aqui, professor, aqui agora a gente tem, ó, menos 12 dividido por menos 4.
Menos com menos vai ficar mais, né? Dividido aqui, ó, menos por menos, né? Dividido menos por menos, divide menos com menos é mais, fica 12 dividido por 4, que é igual a 3, ok? Que é igual a 3. Certo, professor? E agora? Então, veja só, o seguinte aqui agora, ó. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai descobrir, ó, são os 3 termos aqui, ó. Então, a gente vai montar essa progressão geométrica. Ah, professor, ali está dizendo o seguinte, ó, que x' a gente descobriu que era zero. Ok, então se a gente pegar aqui o zero, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar 0 menos 1, isso vai ficar 0 menos 1, 0 mais 1 e 3 vezes 0 menos 1. O que ocorre aqui? Ó? Logo, 0 menos 1 é menos 1, 0 mais 1 é 1, 3 vezes 0 é 0, menos 1 é menos 1. Então, observe que a gente não tem uma PG. Então, isso aqui representa uma progressão geométrica? Não, professor, isso aqui não representa uma progressão geométrica. Pronto, ok. Quer dizer, na verdade, até representa uma progressão geométrica, né? Se a gente pegar aqui e multiplicar por menos 1, né? Isso, ó, se a gente multiplicar isso aqui por menos 1, isso representa uma progressão geométrica. Logo, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma PG, só que essa PG aqui, ó, é o quê? Alternada, né? A gente tem uma PG que ela é alternada, uma PG alternada. Certo. E se a gente pegar agora essa segunda raiz, né, que foi quanto ali, ó? Foi 3. Então, se a gente pegar essa segunda raiz, substituindo, o que a gente vai ter? 3 menos 1, é isso que a gente está substituindo o x. 3 mais 1, ó, no lugar do x, né? Tá usando o valor. 3 vezes, ó, x vale 3 menos 1. Ok, então vamos lá. O que a gente tem aqui agora, ó? A gente tem o seguinte, 3 menos 1, 2, 3 mais 1, 4, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. E aí, daqui agora, a gente tem aqui uma PG que é crescente, sim. Veja que agora sim, ó, a gente tem uma PG crescente. Então, aqui a gente tinha uma PG, mas era alternada, né? Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Aqui agora a gente tem uma PG que é o quê? Crescente. Que é justamente o que a questão está colocando, ó, que a PG ela tem que ser crescente. E aí quer saber o quê? A razão. A razão, ou seja, qual é a razão aqui dessa PG. Para descobrir a razão aqui, ó, basta pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Por exemplo, se a gente pegar o 4, divide pelo antecessor, que é 2. Então, 4 dividido por 2, então a gente vai obter quanto aqui, ó? A gente vai obter 2, certo? Então, ó, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, veja que a razão, né, o que está pedindo aqui? A razão dessa progressão geométrica. Ah, tem aqui? Tem sim. A resposta correta, letra A. Beleza? Show de bola. Isso aí. Vamos estudos?